Olá, meus amigos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez, trazendo, levando um pouco daquilo que a gente precisa, né, do alimento espiritual, nos fortalecer para os desafios que se apresentam aí pela frente, né? Então, apenas para nós nos apresentarmos, meu nome é Aidar, nós somos lá do grupo Fraternal Recomeço, estamos aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, no bairro do Jordanópolis. Então, temos uma casa espírita, kardecista, onde estamos ali trabalhando para aquele bairro, trabalhando para todos aqueles que se aproximam de nós, para levar o aconchego, levar um pouco de luz, levar um pouco de paz a todos, inclusive para nós também, que estamos aqui, né? Da mesma forma que nos apresentamos, que nos colocamos à disposição, estamos envolvidos na mesma condição. Então, desejar a vocês que estão chegando agora, muito boa noite. Boa noite, seu Francisco. Boa noite. Eu não estou conseguindo ver mais quem está chegando, mas aos poucos a gente vai aí iniciar mais esta oportunidade, que, como foi dito, nós estaremos apresentando estas lives na primeira quinta-feira do mês e na última quinta-feira do mês, né? Nós vamos estar aqui na primeira e última quinta-feira, devido a outras tarefas que a gente vai acumulando, então, para não sobrecarregar demais, mas a gente entende também que um pouco que a gente passa já é o bastante, né? Desde que seja com bastante conteúdo, que aquilo que nós nos propomos a fazer e a estudar e a transmitir seja de importância, seja de bom grado para todos, principalmente nos momentos que vivemos hoje, né? Então, que possamos nos fortalecer, possamos nos equilibrar com tudo que está nos acontecendo, tá? E a gente vem buscando, né, texto, buscando livros, buscando conceitos de escritores, de livros, de palestrantes que estão, né, aí, tanto colocando no momento, estão tentando nos dar aí um acalento, né, para que a gente possa sobreviver. E como vamos fazer isso, né? Vamos, com certeza. Boa noite, Celeste, boa noite, que a paz esteja conosco. É bom sempre estar com você, com todos, e que possamos evoluir juntos, ouvindo, estudando, falando, né? Essa é o nosso propósito. E é o que nós vamos começar hoje. Então, eu espero que a gente tenha aí um bom conteúdo para passar para vocês, tá bom? Bom, eu inicio esta noite, né, comentando sobre informações. A gente sempre coloca que nós temos que mudar, que temos que desligar, né, determinadas informações, não ouvir mais o que não deve. Enfim, é uma forma de nós nos protegermos de nós nos protegermos das más notícias. E muitas vezes essa vigilância nos afasta, talvez, um pouco da sociedade. Que hoje em dia, eu estava até conversando lá na casa, hoje é difícil de você se abster de todas as vias de comunicação. É muito difícil.
Uma pela própria internet, pela internet, pelo WhatsApp, pelos jornais, revistas, pela televisão, enfim, onde quer que estejamos, outdoors, na rua, conversando, aonde quer que estejamos, nós vamos ser bombardeados por notícias, boas e ruins. E não tem como você se isolar de tudo isso, é praticamente impossível. Só se você não vê mais internet, não vê mais televisão, não sair de casa, ficar preso e não querer ouvir mais. Mas aí eu acredito que não seja esse o caminho que nós devemos seguir, porque nós fomos colocados nesta época do período da Terra, porque a gente, como já foi dito, nós tínhamos condições e temos condições de absorver, enfrentar, lutar e chegar até onde cada um de nós se propôs a chegar um dia. Então, toda essa condição que nos envolve atualmente, do planeta, é algo assim, bem, o que é típico. Uma, por quê? Se nós vamos fazer uma retrospectiva de alguns anos atrás, a gente até que poderia se isolar um pouco do mundo, né? Não vendo a televisão, sim, mas a internet principalmente e o WhatsApp, nós não tínhamos, então a gente até que poderia ser um pouco mais, viver um pouco melhor sem tanta bombardeio. Hoje nós temos assim, tudo isso, temos informações chegando para nós a todos os instantes, a qualquer momento, e nós temos que estar preparados. Preparados para saber ouvir o que estamos querendo ouvir. Porque há uma grande... Nós, seres humanos, nós todos, temos uma grande tendência em dar mais valor, de dar mais condições para as notícias ruins. Nós assim, nos interessamos muito mais pelas que chocam, aquelas notícias tristes, do que as felizes. E até a gente colocou, né, por surpresa da leitura que nós vamos ter hoje, aqui até iniciei sem comentar do livro, que o livro chama-se Atitudes para Vencer. Esse livro, também do José Carlos de Luca, e eu escolhi o capítulo 5, que diz: abra a porta para o bem. E no meio do livro, né, só dando um complemento, ele coloca que nós damos muito mais ouvidos às coisas ruins do que para as coisas boas. E por incrível que pareça, acontecem muito mais coisas ruins, acontecem muito mais coisas boas do que ruins, por incrível que pareça, né? E é fácil de nós elencarmos aqui, né, fazer uma lista daquilo que talvez deixa passar apercebido como o simples fato de nós despertarmos e podermos sair da nossa cama e levantarmos e seguirmos em frente, né? Um exemplo bem simples. Isso já é uma grande alegria, um grande fato que chega até nós. Então nós temos hoje que tentar nos proteger melhor daquilo que não nos faz bem, né? Ouvir e não... Porque, como eu disse, deixar de ouvir vai ser utopia dizer aqui que nós não vamos ouvir tudo. Não dá. Então temos que ouvir e tirar, ou analisar, ou não comentar mais o que foi ouvido se não foi de bom grado. Não é certo? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que lapidar estas notícias. Nós temos que eliminar o que não serve e colher o que serve. Mas deixa eu ver aqui o que a Celeste colocou, que ela fez um texto grande aqui. Ouvindo, estudando, falando e nos doando em forma de amor incondicional ao nosso próximo, por mais distante que estejam sempre, pela sintonia com o pensamento ligado ao Mestre Jesus.
Lindas palavras, Celeste, muito bonita. Quando nós nos predispomos a ouvir, quando nós darmos, né, oportunidade para nós ouvirmos, quando nós nos darmos oportunidade para estudarmos, quando nos darmos, né, a oportunidade de doar em forma de amor, como você, incondicional, quando nós nos permitirmos, né, fazer a caridade ao próximo, quando nós nos permitirmos nos sintonizar com os pensamentos bons, como a gente vai sobreviver e como nós vamos crescer no momento como este. Isto a gente é um fato, é fato. Então, como eu estava dizendo, este livro, este capítulo, ele nos mostra isso. Ele começa, abre a porta para o bem. E ele vai falar aqui da nossa vigilância. E eu vou lendo alguns textos aqui, onde eu não gostaria de perder as palavras muito bem colocadas pelo José Carlos de Luca, que vai, acredito que nem todos devam ter este livro, que é de grande importância neste momento. Então ele começa assim: vigie atentamente as informações que chegam até você. Cuidado com as notícias trágicas e sensacionalistas. Analise os fatos com racionalidade e não se deixe envolver pelos aspectos menos felizes do problema. Boa noite, Chilene, boa noite. E ele coloca em negrito aqui, né? Você se nutre não apenas dos alimentos que leva à boca, mas também das ideias que aceita em sua mente. Isso é uma colocação muito própria, né? Onde nós nos alimentamos, com certeza, de alimentos. Nós precisamos nós precisamos ter alimentos saudáveis, nós precisamos ter uma higiene saudável, nós precisamos ter tudo saudável na questão de alimentação e do cuidado com o corpo físico. Mas e os cuidados que nós temos que ter com as nossas ideias, com os nossos pensamentos? Porque é livre. Ninguém nos cobra de lavar a mente que está suja para tomar um banho. Ninguém vai dizer que a determinada situação não é cabível naquele momento para eu ter que parar de fazer. Porque o pensamento, ele é livre, ele é nosso. E se é meu, eu abro as portas da melhor forma que eu quero. Da mesma forma que eu me alimento de bons alimentos. Você já parou para pensar se nós, quando fôssemos comer algo podre, algo que estivesse estragado, nós repelimos imediatamente, nós nem colocamos, só pelo cheiro, não é verdade? Então a gente nem sequer põe à boca o alimento estragado. E por que não fazemos o mesmo com as informações que chegam até nós? É um alerta, né, que está sendo colocado para nós. Olha que alerta interessante. Se eu repilo o que para mim vai me fazer mal na parte de alimentação, eu tenho que repelir da mesma forma as informações. Aqui ele coloca informações, é aquilo que os nossos ouvidos estão aí colocados a todos os cantos. Ouvir. Então nós temos que ouvir, observar e jogar fora. Por que isso? Porque senão nós vamos nos perder totalmente, nós vamos entrar na sintonia do que eles estão querendo que nós entramos. Eles, eu digo, né, a mídia, jornalismo, audiência, televisão, televisiva, política, enfim, todos os aspectos que nós vamos caindo nas armadilhas. Atualmente estamos já estamos saindo de uma pandemia, já estamos, graças a Deus e a nós, enfim, estamos nos libertando, mas só que nós vamos deixar muitos resquícios ainda devido a esse acontecido, porque
enfatizamos demais, porque nós, não porque é nós somente, mas porque nós deixamos que informações nos abatesse, informações e o medo nos deixasse da forma que muitos de nós assim estão. Eu vou dar um exemplo, foi algo que aconteceu comigo, talvez uma pessoa, uma menina né, que a gente foi assim na parte de profissional, fui lá fazer uma visita e ao cumprimentar, eu simplesmente, a gente costuma hoje, né, colocar dar aquele soquinho assim. Instantaneamente, esta criatura, que não tinha mais do que 25 anos, ela repeliu-me, ela encolheu e fez assim para mim, como se fosse, não encoste em mim, né? Como se eu fosse portador de alguma doença terrível. Mas não é ela, não é essa situação, eu tenho certeza que jamais, no momento normal, uma menina, né, poderia fazer algo parecido com essa. O que fez levar esta pessoa a ter esta atitude de imediato na minha frente, e que outros que nós estávamos cumprimentando, né, íamos fazer uma reunião, e a gente ali ficamos um pouquinho aqui até chocados, mas aos poucos foi entendido, né? Vamos entender, cada um tem. O que eu quero dizer com isso? Olha o tamanho do desastre que fizeram com esta menina. Olha o que aconteceu com ela, ao ponto de não querer nem sequer colocar uma mão perto da próxima da outra ali. Então, isso são influências que nós absorvemos e nós, de uma certa forma, não repelimos. Nós nos alimentamos disso, nós digerimos, fizemos toda a digestão e foram para os... né? E a vitamina disso, que é o que o nosso corpo precisa, refletiu de uma forma tão triste como essa. Tá certo? Então, para vocês verem o quanto isso nos fez mal, desta bendita condição que nós vivemos. Quantas doenças nós já fomos abatidos, quantas já tivemos doenças complicadas e nunca chegamos, nunca precisamos fazer isso. Tudo bem, neste momento foi necessário alguns procedimentos de não espalharmos demais, isso foi necessário, mas não ao fato isso eu não estou me referindo a todos nós, hein, gente? Em alguns casos, e eu percebo na casa, nas visitas que a gente tem, lá nos trabalhos que a gente faz, que muitas pessoas estão na mesma condição. Muitas estão assim, com medo de sair de casa, com medo de se apresentar, com medo de fazer uma visita, com medo de tudo. Eu acho que não é por aí. Então, esse trabalho, este livro, o que nós estamos divulgando pela internet, esse fortalecimento, é um exemplo de que nós devemos abster desse tipo de situação, de nós não mais pulverizarmos ou de nos alimentarmos, de nos nutrirmos de notícias infelizes. Qual é a outra? E olha só, nem mesmo acabamos outra, estamos tendo aí um conflito entre nações, né? Entre países, que se vocês pegarem a televisão hoje, de canal a canal, só falam deste problema. E se você, tudo bem, eu estou diante de uma televisão, estou diante de informações, tudo bem. Eu posso apenas ter informações, né, que são necessárias para eu não ficar desinformado. Mas a televisão vai mostrar corpos sendo queimados, a televisão vai mostrar detalhes de bombas caindo, de detalhes tristes que estão ali para fazer com que chamar a atenção da audiência. Só que eles não estão preocupados, esses que estão mostrando tudo isso, conosco. Eles estão preocupados em sensacionalismo. Estão preocupados em transmitir uma mensagem para nós sem podar, sem fazer ali, né, os devidos cuidados de não massificar, para não nos deixar mais ainda
complicados do jeito que nós estamos. Poxa, a gente acabou de sair de uma e já vai entrar no outra, para vocês verem. A situação que nós estamos vivenciando, o momento que nós estamos vivenciando, e esse é para corajosos. E não adianta a gente querer fugir da realidade, não adianta a gente querer se abster de tudo, nós temos que enfrentar e saber como fazer, nos proteger, criar uma armadura de proteção e um tipo de uma peneira, né, onde você só vai deixar o que é de bom grado para você. O que não presta, vai embora. Não fique comentando, não dê ouvidos a mais pessoas que estão ali, ou você viu, vai agora. Ó, nem aconteceu, já estão dizendo que vai ser um desastre, que já vai ter a Terceira Guerra Mundial, que não sei o quê. O que é que nós estamos fazendo com isso? Estamos potencializando. Eu pergunto, e hoje eu recebi um texto, que cada um de um amigo, também de uma casa espírita, que ele fez um texto breve sobre o atual acontecimento, e ele coloca que nós devemos, como eu estou dizendo aqui, deixar, né, nós devemos deixar de propagar as más notícias. De ouvir, tudo bem, nós não vamos conseguir, mas deixar de comentar. E no lugar disso, né, de nós nos posicionarmos diferente, mudar a sintonia, porque nós sabemos muito bem que as trevas, infelizmente, estão a todo vapor, estão ali causando, estão aplaudindo, estão dando risada muito do que está acontecendo conosco. Por quê? Eles estão se absorvendo, estão se alimentando do desespero da nossa parte, da potência dos nossos pensamentos, né? O nosso pensamento, ele é uma ferramenta, ele é uma arma mortífera. O pensamento, ele transmite pesos ou alívios para quem quer que seja. Se eu desejar alguém o mal, criticar alguém, você acha que essa pessoa, se não estiver na mesma sintonia, não vai se sintonizar comigo? Não vai entrar na minha faixa negativa e vai se ser contaminada junto comigo? Então, nós precisamos reverter isso, tirar o que não presta, orar, né, nos colocarmos em oração o tempo que for preciso pelo planeta. Não é nem por mim, não é nem pela minha família, gente, é pelo planeta. Se esse planeta não resistir a nós todos estamos no mesmo barco. Então depende de nós que estamos aqui, dessa reversão dessa condição que está acontecendo, dessas influências, dessas informações que estão nos abatendo. E nós precisamos, a todo custo, né, propagar o bem, propagar a boa nova, propagar as boas notícias. Como eu tive essa semana, olha, Aidar, o mercado está começando a reagir, as coisas estão melhorando. Eu trabalho no segmento aqui de plástico, puxa vida, está acontecendo coisas assim incríveis, e nós estamos prevendo até o final de março que o mercado vai voltar, que as coisas vão ficar boas. Olha que coisa gostosa, e que gostoso de eu falar isso para vocês. Que bom que está de nós ouvirmos, ao contrário de outros, não, que no passado, né, não, está tudo parado, não vai dar certo e não sei o quê. Então, isso que nós temos que pôr para a frente, isso que nós temos que expurgar, de jogar, através do quê? Dos nossos pensamentos, esse poderosíssimo instrumento de guerra contra o mal. E ele pode ser também contra o bem, depende de como eu me posiciono. Depende de forma como eu vou abrir uma guerra contra o mal. Só tem uma arma, que é o bem. É a oração, é aquilo que a Celeste colocou, de nós nos colocarmos, estudando, de ouvindo. E outra coisa, gente, que hoje me chamou a atenção, eu estava ouvindo uma palestra hoje, quem está aqui nos ouvindo hoje é porque tem um certo interesse.
Quem nos ouvirá daqui a alguns dias é porque tem algum certo interesse. Quem nos ouve nas palestras de segunda-feira, quem perde, não vou dizer assim, uma hora do seu tempo para ouvir aqui o que estamos falando, somos responsáveis, olha só, no momento do planeta que estamos vivendo, de ensinarmos, de propagarmos e nós somos os enviados, tá? Seja qual for a religião, mas somos enviados para o momento devido. Poxa, mas o que eu sou enviado? Sim. Se eu estou ouvindo esta palestra, estou absorvendo, estou entendendo o que está acontecendo, e eu estou aqui hoje estudando, estou ouvindo, como esse negócio da Celeste foi maravilhoso aqui, foi ouvir e estudar. Eu estou me preparando para estou modificando o planeta. Eu sou enviado, quando eu me coloco nessa condição de propagar o bem, de falar coisas boas, de ouvir e de falar, de multiplicar muito bem, Silvani, os ensinamentos, nós estamos trabalhando para a modificação do planeta. Então olha que coisa bonita, olha que coisa interessante que eu nunca tinha comentado e nunca tinha pensado nisso. Que a nossa responsabilidade é maior do que nós podemos imaginar. Quando eu estudo o amor, eu estudo a religião, eu estudo aqui os ensinamentos, vou me colocar na doutrina kardecista, espírita kardecista cristã, tá certo? Se eu me colocar nesse patamar de estar aqui falando e tentando programar, e vocês ouvindo, e vão multiplicar, somos todos responsáveis, todos nós, somos colocados neste momento do planeta, independente de quem seja, para segurar a barra que está acontecendo. Segurar, para que isso não desabe, para que não tenha que haver algo muito pior do que já está acontecendo. Jesus está nos dando muitas oportunidades. Ele já está intervindo diversas vezes para que nós, por um planeta que já tem bilhões de anos, nós não vamos deixar que a nossa ferramenta maior. Eu vi uma coisa incrível. A energia que nós temos, se nós fôssemos calcular em condições energéticas, o quanto eu tenho de energia num corpo físico, somando tudo isso, é o mesmo que é de Itaipu, que gera por um dia de Itaipu ali, a energia elétrica que está gerando lá. Olha só o tamanho, isso foi dito por um médico cientista, tá certo? Que ele colocou essa situação, essa análise do poder que nós temos. Você imagina o poder que nós temos de modificar as coisas, de parar algumas coisas? É através do nosso pensamento, da energia que nós temos no nosso corpo físico. Agora, se eu acumular, é como uma bateria, se eu acumular energia ruim, eu vou distribuir energia ruim. Se eu acumular energia boa, eu vou transmitir energia limpa, boa, bonita, clara, que atende a todos. Então não esqueçam disso, gente. Do que estão ouvindo, o que vão ouvir, somos responsáveis pelo equilíbrio deste planeta a partir do momento que nos posicionamos no amor, na fé, na oração, nas boas novas, nas boas informações, no acalento, na caridade. Somos responsáveis pelo equilíbrio deste planeta. E estamos no momento. Olha, eu tenho influência de todos os lados. Acontecem coisas malucas, de pandemia, e agora vem também guerra. E o que mais virá? Não sei, nem quero que venha mais nada. Mas se estamos aqui vivenciando tudo isso, se estamos aqui comentando e falando e propagando tudo isso, é porque tem alguma coisa nesse meio. E foi dito, eu acredito com todas as letras, que somos
Hoje eu posso estar transmitindo para vocês, mas amanhã vocês vão estar transmitindo para 1000 pessoas isso. E assim sucessivamente. E que chegue, que nós saibamos utilizar o que nós temos de potencial e que ninguém nos tira, ninguém nos derruba dos nossos bons pensamentos. Quando nós deixarmos de dar asas, né, para as coisas que não prestam, nós vamos melhorar mais ainda e as forças negativas vão perder as suas forças. Porque estaremos lutando com tudo que nós temos e isso ninguém nos tira. É a nossa fé. E o povo brasileiro, em particular, é um povo que tem muita fé e é uma fé sábia, é uma fé raciocinada, que é essa que nós estamos colocando aqui, né? De não fazer nada de loucura, nada disso. E não nos deixarmos abater pelas influências, pelas informações que estão aí nos bombardeando. Vamos mudar, vamos selecionar, vamos peneirar. Só vou absorver do alimento uma maçã que tem ali uma parte que está podre. Eu vou tirar esta parte fora e vou me alimentar da outra que está em ordem, está em perfeitas condições, pois ela vai me nutrir, é ela que vai me fazer bem. Eu vou continuar lendo mais um pouquinho aqui. Não embarque, e tudo isso que eu disse, gente, vocês vão constatar, né, de uma certa forma, com palavras até um pouco mais profundas do que eu disse. Não embarque na onda de pessimismo que vem tomando conta de muitas pessoas. Não façam isso. Evite, pois você acabará se contaminando pela virose do negativismo, de difícil tratamento. Gente, como é difícil tratar esta virose. Vocês não têm ideia como é difícil reverter um processo de pessoas que estão aí com síndromes, com pânico, com tudo, né? A gente tem casos lá na casa que assim, você fala, a pessoa não te ouve, a pessoa não absorve, porque está num estágio tão profundo, tão terrível, que ela não consegue te ouvir. Porque é difícil. Então, se nós estamos tendo, nesse momento, a condição de ouvir, é porque estamos bem. E não vamos deixar que isso que ele colocou, né, que nós não devemos se contaminar pela virose do negativismo de difícil tratamento. Assim como você não se alimenta de comida estragada, que ele disse, né, evite a qualquer custo envolver-se por pensamentos infelizes. Olha, isso aqui é um negócio interessante. Olha que legal. Isso acontece com todos nós, viu? Se comentarem que haverá demissão na empresa, não se veja de imediato na lista dos despedidos e indo morar debaixo da ponte. Gente, se há um ruído que vai haver demissão, eu já estou na rua. Pela minha pressa, pelas minhas atitudes. Eu até me desmereço, não me qualifico e vou estar sendo demitido já nos próximos segundos. Já estou me vendo debaixo da ponte, porque não tem mais emprego. Olha o que acontece conosco e a gente faz isso inconsciente. Inconsciente. E é isso que nós temos que ter o quê? Um escudo protetor. É a palavra que eu estava procurando. Um escudo protetor contra esses pensamentos, contra esses detalhes que acontecem conosco. Porque se eu não lembrar desse escudo protetor, eu vou me deixar ser abatido, vou me deixar ser, né, atacado. Como sempre nós tivemos. Então, chegou a hora, é hora de nós mudarmos isso aí. Vou criar um escudo protetor para não me poluir. Se algum familiar ou amigo adoeceu, não acredite que você seja o próximo candidato. Tem alguém doente? Eu já estou me preparando, já estou indo para o médico. Loucura. Mas acontece. Esse livro já tem um certo tempo, mas o que está falando aqui está acontecendo conosco hoje.
Se algum colega de classe não fez boa prova, pare de acreditar que isso também ocorrerá com você. Porque a gente deixa de acreditar, pô, eu estudei, me preparei, fiz tudo. Aí o cara começa a falar que foi mal por isso, puta, ele te contamina. E você vai acreditar que você também foi mal. Né? Então, vocês observem como esse bendito dessa bactéria ou virose nos afeta. Essa é mental. Então, nós precisamos saber o que está nos afetando mentalmente. É isso. Quer ver outra coisa? Se lhe disserem que a economia vai de mal a pior, não se deixe abater por previsões pessimistas, para que seus clientes continuem acreditando em seu sucesso. É aquilo que eu acabei de falar. Né? Se eu for entrar na mesma neura de muitos que estão... Porque muitos, tudo bem, é uma grande maioria que não está legal, isso a economia não está bem. Mas eu tenho eu vou colocar aqui alguns exemplos pessoais, que eu tive um exemplo na empresa da qual eu trabalho. Nesta pandemia, a empresa cresceu. Não entrou na sintonia. E o dono, não sei se é coincidência ou não, é espírita, né? Um dono é espírita. E ele colocou, vamos em frente, vamos investir. E teve um grande senhor, que não foi espírita, mas que eu trabalhei na empresa dele, Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que eu tenho maior respeito por esse empresário, que dizia que se cresce nos momentos difíceis, nos piores momentos, na crise. E ele ele montou hoje um império enorme, e ele tinha como lema investir na crise. Então, nós temos que, ele com certeza, ele era um otimista de marca maior, e não se deixava levar pelos comentários de outros que o mercado não estava bem, que é isso, que é aquilo. Muito pelo contrário, ouvir o que eu vi hoje, né, de um amigo, a coisa está indo bem, vamos em frente, vamos melhorar, e vamos vender, e vamos seguir. Não importa se não der certo, vamos fazer, vamos continuar, porque uma hora isso vai realmente mudar. Isso que se chama, é uma ferramenta, é um escudo, é uma metralhadora bem carregada, né, contra os maus pensamentos. Se o médico lhe fez um prognóstico sombrio a respeito de seu estado de saúde, não acredite em previsões derrotistas que a toda hora se desmoronam diante de pacientes desenganados que recuperaram a saúde, deixando os médicos perplexos. Nem mesmo um prognóstico de um médico pode te derrubar. Ele provavelmente, a maioria deles, não te derrubam, eles sempre colocam. Mas tem uns que colocam ali uma situação ou outra da qual você precisa reagir. Por exemplo, quem tem problema vamos supor, de alcoolismo, né? E determinadamente falou, se você tomar mais um gole, você vai morrer. Tá certo? Então, ele colocou algo grave e pontual para que você reagisse. O médico nos coloca alguns diagnósticos, melhor dizendo, de uma realidade que você precisa se cuidar. Mas não que você não vai sobreviver. Como eu disse, a minha fé interior, o meu amor, a minha vontade é maior do que tudo nesse mundo. Tudo. E eu consigo superar a todos, e a tudo, e a qualquer doença. Mesmo que eu tenha um diagnóstico meio sombrio, eu vou reagir a esse. Mesmo que eu tenha que conviver com a doença se a doença vai me derrubar em um ano, eu vou viver com ela 20. Não importa. E eu conheço gente com câncer amigos da casa ali, que tinham um diagnóstico de um mês, de um ano. Ele com a fé, com a fé na casa, na espiritualidade, com os tratamentos que ele fez na parte material,
ele viveu por mais 20 anos. Então, a gente não pode, nem mesmo por um diagnóstico de um médico, se deixar levar. Porque muitas vezes os diagnósticos fazem com que nós reagimos. Que nós nos elevamos. Não vou me deixar levar por isso não. Ó, você não pode mais fazer isso, fazer aquilo. Tá bom, eu vou reagir. Eu vou reagir e vou superar isso. E vou ultrapassar a casa aí dos meus 100 anos. Como nossa mente não consegue parar de pensar, preencha com ideias felizes e otimistas. Somente o bem nos imuniza contra o mal. O bem que se fala, o bem que se pensa, o bem que se faz. Vou repetir. Somente o bem nos imuniza contra o mal. O bem que se fala, o bem que se fala, o bem que se pensa e o bem que se age, que se faz. Sem comentários. O mal que cruzou o nosso caminho encontrou alguma porta aberta em nosso proceder. Sim. O mal que vem de fora sintonizou com o mal que existe dentro. Não me refiro apenas às atitudes que visam prejudicar outra pessoa, mas também a toda a negatividade dos gestos mais simples, ao impulso da crítica maldosa, da maledicência, da vingança, da vibração empolgada diante de acidentes, crimes e tragédias. Vigiemos atentamente, pois o mal encontra muitas rachaduras em nossas inclinações pessimistas. Ele coloca o mal que cruzou o nosso caminho, encontrou o mal que está dentro de mim. É óbvio, isso é a lei de atração. O bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Vamos ter fé raciocinada. Nós não precisamos ser, vamos dizer assim, ultrapassar ou fazer algo assim além daquilo que seja necessário para conseguir algum resultado, né? Fazer promessas e não sei o que, nada disso. O que nós precisamos somente é acreditar em nós mesmos, é acreditar naquilo que eu tenho de fé. Então, se o meu ser vibra o bem, ele vai repelir o mal. Então nós temos, né, como já foi dito, que aprender esse segredo, fazer esta armadura, termos pensamentos positivos, termos atitudes positivas, principalmente nos nossos lares, principalmente aonde nós trabalhamos, não criticar quem está lá trabalhando como chefe, com quem seja, né? Cada um tem a sua atitude, tem os seus momentos, né? Não crie palavras de baixo calão dentro da sua casa, higienize a sua casa, que até eu falei, né? Porque a própria casa da gente, ela é um estágio de receptivo ou de expelir, né? De expelir quem quer que seja. Como que eu faço com a minha casa, né? Como até vou entrar no comentário na palestra anterior, do Evangelho no nosso lar. O que faz o Evangelho no lar? Ele amplia, cria um escudo, amplia a luz, ilumina e repele, cria um obstáculo para que as interferências externas e as interferências internas, por incrível que pareça, como foi dito aqui, às vezes sem maldade, nós manipulamos o mal sem pensar. Isso nós fazemos inconsciente, como foi dito. Então, a partir do momento que eu começo a higienizar a minha casa, pulverizar, né, com bons pensamentos, com oração, com música gostosa, com higiene importante, com até, olha, vou até entrar até nas questões das energias acumulativas que nós costumamos deixar em nossas casas, com objetos que nós não mexemos. Muitos de nós têm, às vezes, assim, o vício de acumular, de deixar coisas paradas no lugar. E isso não é legal, porque acumula. Gente, isso não é fantasia, é fato.
é energia que circula no nosso lar. Por que a gente tem que deixar o nosso lar, as janelas abertas? Para circular o oxigênio, para circular a energia. Então, nós temos que circular as energias que nós temos dentro do nosso ambiente. E com isso, a nossa casa, o nosso lar, respira. Ele tem uma respiração boa. Ele exalta boa luz e repele o que não serve. Quando a gente tem ali um quartinho meio que escuro, que a gente deixa, ele vai jogando os objetos, vai deixando coisas que não prestam, ali é um acúmulo terrível de negatividade. Que quem procura o escuro, quem procura o musgo lá, quem procura a escuridão, é quem não gosta da luz. Então, nós temos que, né, sempre estar mexendo. Por exemplo, se eu tenho uma parede ali meio escura, com uma umidade, vou lá, põe uma pintura branca. Se não tiver dinheiro, até com cal dá para fazer isso, não importa. Mas muda, transforma, para que as energias não se acumulem. Tenho roupas que já fazem anos que eu não mexo nela. Para quê? Tem vários modos de você fazer essa energia multiplicar, doando, ou mesmo mexendo, ou até utilizando, né? A gente tem o costume de às vezes ganhar algo bonito, gastou, não, eu vou usar isso em momentos, né, no momento oportuno. Eu uso no mesmo dia que eu ganhei, eu não quero saber se amanhã, eu não sei nem o que. Então, roupas que estão ali já estão usadas, a gente doa para quem precisa, movimento. Gente, isso é uma coisa incrível. Vocês já experimentaram colher alguma fruta de uma árvore? Já viram como é que funciona? Quanto mais você colhe, mais ela te dá. Você já reparou nisso? Como brota, como cresce os frutos, eles dobram quando você faz uma colheita, você costuma colher sempre. É a caridade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, e esse é um fato de você pulverizar, de você movimentar energias, para não ser acumulativo, para você repelir. Olha que legal, repelir o que não está lhe fazendo bem. E o nosso lar, a nossa casa, o convívio com os nossos familiares, com vizinhos, com quem quer que seja. Isso, nós temos que estar sempre atentos. Quando eu até coloquei isso na nossa palestra da segunda-feira, onde, não sei se você já reparou, duas pessoas conversando. E aí uma começa a falar da dor de cabeça dela. A outra, para não ficar para trás, fala que a dor de cabeça dela é pior do que a outra. E a outra, para não ficar mais para trás, fala, além da dor de cabeça, eu estou com dor nos rins. Ah, você está com dor nos rins, eu estou com dor na coluna. Ou seja, cria-se ali uma disputa negativa de quem está pior. Vocês já viram isso, esse tipo de bate-papo? E a gente ouve isso e às vezes você entra. Ah, é verdade, eu também. Você acaba entrando porque você não repele, você não está preparando o seu escudo para não, né? Você pode entrar, não ser mal educado e mudar o assunto. Olha, eu estou bem, muda. Olha como, puxa vida, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei mudar os meus pensamentos, eu não tenho mais dor, gente. Mesmo que eu esteja com dor, não tenho mais dor de cabeça, acabou. Então você dá um choque, né? Um choque de imediato para que mude. Então nós não precisamos ser mal educados e não participar de uma conversa. Você entra com algo mais gostoso, né? Não precisa ser chato, mas não precisa também continuar num assunto que vai te prejudicar. Se eles insistirem, você se retira e procura alguém que esteja ali comentando algo mais saudável. Porque você não merece, eu vou dizer uma expressão chula, mas é uma verdade, você não é um saco de lixo. Nós não somos sacos de lixo. Nós não somos sacos de lixo. Nós somos pessoas inteligentes, sadias, importantes. Nós somos sacos de bondade, sacos de inteligência, sacos de amor. Isso nós somos, e não de lixo. Então não se deixe
jogar coisas que não prestam dentro do seu saco. Não deixe. Seja positivo, não seja negativo, seja otimista, veja as coisas com outros olhos. Se estamos sendo abatidos por um determinado problema, vamos orar, vamos pedir, vamos mudar a sintonia para que isso não continue. Porque se do jeito que estamos, né, potencializando este conflito que está entre duas nações, se nós potencializarmos, outros países vão entrar. E se isso acontecer, né? Então não vamos deixar. Não vamos deixar que isso aconteça. Nós não podemos, nós não somos aqui nenhum dirigente, né, de país, não somos presidente nem nada. Mas nós podemos trabalhar com o nosso grande potencial, que é a nossa mente, o nosso poder, nossa ferramenta de guerra é a vibração, é a fé, é a oração. Fazer orações em conjunto, orar pela paz do planeta. Pela paz do planeta. Continuando aqui, tem muita coisa boa. Sem embargo de alguns episódios trágicos, sem embargo de alguns episódios trágicos que sucedem na vida social, as ocorrências felizes são em muito maior número. Olha só, as coisas boas são muito maior do que as infelizes. Só que nós só damos conta das ruins, das que não servem. Nós potencializamos muito mais. Os jornais costumam noticiar na segunda-feira o número de pessoas que faleceram em acidentes de veículo nas estradas. Ficamos alarmados com alguns acidentes fatais, porém nos esquecemos de verificar quantos não morreram, quantos voltaram para suas casas sem nenhum problema, quantos tiveram um fim de semana maravilhoso. Certamente foram em número muito maior do que revelado pelas estatísticas policiais de acidentes. Por quê? O que esses jornais, o que as revistas procuram? É audiência. Procuram aquilo que dá audiência para eles. Eles vão falar, olha, voltaram para a casa de um ônibus que capotou, um morreu, mas eles não falam que 99 saíram ilesos, que foram para casa felizes, mas falam que teve ali, vão sempre comentar o pior para nós. Em negrito ele coloca, tomemos as atitudes de eliminar essa tendência mórbida de salientar coisas negativas. E o último parágrafo aqui do nosso livro, desse capítulo, ele diz assim, com razão afirmou o espírito de André Luiz que o mal não merece comentário algum. André Luiz nos comenta, o mal não merece comentário algum. Enfim, ponha um forte cadeado na sua mente, cria ali um escudo, a fim de que dramas e tragédias não façam ninhada em seu destino. Dê espaço ao bem para que ele preenche a sua vida. Meus amigos, é uma leitura agradável, abra a porta para o bem. Espero ter colocado coisas importantes para vocês, detalhes importantes. Espero que com isso a gente mude as nossas sintonias, que nós revertermos toda essa sintonia negativa que está envolvendo o nosso planeta, que trabalhemos juntos por um só motivo hoje, a paz no planeta. Isso é de extrema importância, né? A gente, com a paz no planeta, olha só o que reflete. Reflete a paz no meu trabalho, reduz o combustível, aumenta o número de empregos. Isso reflete dentro da nossa casa. Então, e menos pessoas, crianças ou pessoas que estão ali, né, estão movimentando, né, um trabalho muito grande para a espiritualidade de desencarne. Mas, em contrapartida, eu tenho algo interessante para falar para vocês, que é aquilo que é o guarda-chuva maior, né? Tudo que acontece no planeta,
apesar das coisas ruins que estão acontecendo, a espiritualidade aproveita para fazer o que tem que fazer? A peneira, fazer a lapidação daqueles dos espíritos. As mortes em grande escala, né, em volumes, elas são já programadas, já tem uma programação para isso. Porque o planeta, como isso eu não posso deixar de falar, o planeta está atualmente se transformando. Aquilo que nós havíamos, aquilo que dizíamos no passado, hoje está acontecendo. Hoje está aí, né, no nosso dia a dia acontecendo. E nós estamos nos preparando para isso. Então nós que estamos aqui, nós que estamos sobrevivendo, nós que vamos sobreviver a tudo isso, nós que estamos aqui, vamos ajudar aos que estão desencarnando, dando forças. Lamentar, sim, mas não dar muito mais ênfase pelas mortes. Por quê? Ali tem um sentido espiritual muito maior do que aquele que nós possamos entender ou imaginar, tá certo? Como nós espíritas entendemos que tudo tem um porquê de acontecer e nada é por um acaso, a gente tem que evitar. Nós temos que buscar com amor e com tudo isso, de criarmos um planeta melhor, criarmos uma condição melhor para nós mesmos, um dia, quando nós vamos retornar, encontrarmos um planeta melhor, já bem trabalhado. E não esqueçam de quem está preparando esta plantação, esse plantio, quem está preparando esse plantio, somos nós, que vamos colher nós mesmos. Nós estamos plantando para colher amanhã, nós. Porque nós somos responsáveis de amenizar, de pulverizar, de estudar, de dar estudo, de dar ouvidos, de compreender, de transformar todos esses sentimentos para aqueles que estão precisando, e nós somos os responsáveis. Excelente final de semana a todos e a todos. Até a próxima live com permissão divina. E com certeza, Celeste, eles mais do que nunca estão torcendo para que nós cada vez mais possamos estar aqui, né, com esse diálogo, comentando, para que a gente possa, né, aumentar cada vez mais o amor, para que a gente possa cada vez mais ser positivistas, né, Sr. Manuel, Sr. Francisco, nós sermos cada vez mais otimistas nas nossas relações. E não esqueçam de criar o cadeado mental, fazer um escudo para combater todo o mal. Lembrando, só mais uma vez, que a nossa próxima live somente vai acontecer agora na última semana de março, ou seja, no dia 31 de março, tá certo? Então, nós somente vamos fazer 2 lives por mês, na primeira semana e na última semana de cada mês, tá bom? Então, que nós possamos estar lá, todos nós juntos, na quinta-feira, da última quinta-feira do mês, com esse carinho todo que vocês estão aí colocando, com todo esse atenção que vocês tiveram esta noite. Eu espero de todo o coração ter preenchido os corações, as mentes e impulsionar cada vez mais todos nós para sermos cada vez mais fortes e avançarmos no nosso grande desafio, que é o nosso crescimento espiritual. Um beijo a todos, muita paz e que tenhamos um excelente final de semana. E até a próxima segunda-feira, lá no nosso centro, a partir das 8 horas da noite. Um beijão a todos.